Olá, tudo bem com você? Vamos hoje para mais uma aula do projeto Escola em Casa. Hoje nossa aula para o 9º ano de matemática, conteúdo sobre gráficos de função. Vamos resolver exercícios e relembrar um pouquinho desse conteúdo. Então, vamos iniciar. Vamos relembrar primeiramente, o gráfico de uma função f consiste na representação dos pares x e f de x no plano cartesiano. X seria a coordenada relacionada ao eixo x e o f de x relacionada ao eixo y. Como geralmente o domínio de f é um intervalo da reta real, o gráfico acaba sendo uma curva no plano cartesiano. Os valores do domínio ficam associados ao x e as respectivas imagens aos valores de y, como já mencionei para vocês, Então aqui nós temos um exemplo de gráfico de função. Observe que nós temos uma curva, Os valores de y são dependentes dos valores de x. Essas duas curvas aí representam o gráfico de funções quadráticas, um tipo de função que você vai ver lá no ensino médio, certinho? Então aqui vamos resolver o exercício 1. Nos seguintes gráficos, assinale aqueles que representam funções de y em termos de x. Então aqui nós temos o primeiro gráfico, certo? Letra B, um círculozinho, o primeiro é uma reta, o segundo é um círculo, no caso uma circunferência, a linha, Letra C, nós temos aí uma linha que lembra um coração, e a letra D nós temos uma linha aí que lembra uma hipérbole, Bom, gente, vamos prestar aqui bem atenção. Na letra A, como é que eu faço, Qual é o bizu que a gente usa para saber se um gráfico, uma curva no plano cartesiano, ela representa o gráfico de uma função? Aqui a gente vai usar justamente a definição da ideia de função. A definição de função é o seguinte: para todo valor no domínio, existe um único valor no contradomínio, tal que esses dois valores, o domínio com seu correspondente no contradomínio, se relacionam e formam o par ordenado. Então, gente, no primeiro gráfico aqui, como é que eu faço para saber se é uma função? Você imagina retas perpendiculares ao eixo x ou retas paralelas ao eixo y, e essas retas sempre vão interceptar a nossa reta, que é o gráfico da função, em um único ponto. Ou seja, em outras palavras, qualquer reta vertical que eu imaginar no gráfico A, essa reta nunca vai furar a nossa curva em mais de um ponto. Então, nesse caso, a letra A, ela representa o gráfico de uma função, porque para cada valor no domínio, existe um único correspondente no contradomínio. Na letra B, se eu imaginar algumas retas verticais, certo? Ou seja, retas paralelas ao eixo y ou retas perpendiculares ao eixo x, essas retas elas poderão furar o círculo, a circunferência em dois pontos. Por exemplo, imagina uma reta vertical aqui. Ela vai interceptar o círculo em dois pontos, aqui e aqui. Isso aí fura o conceito de função, porque isso está me dizendo que eu estou com valores no domínio que tem duas imagens. E isso viola o conceito de função, porque para ser função, cada valor no domínio deve ter apenas uma única imagem. Na letra C, se você entendeu a letra B, a letra C automaticamente também não é função, porque se eu imaginar retas verticais aqui, eu consigo furar a nossa curva em dois pontos. E aí está me dizendo que eu tenho valores no domínio que tem duas imagens, ou seja, viola também o conceito de função. A letra D, ela representa o gráfico de uma função. É a chamada função logarítmica, que você vai ver lá no ensino médio. Mas o importante aqui é que você compreenda que se você imaginar qualquer reta vertical aí, interceptando essa curva, ela sempre intercepta a curva em um único ponto. Então a letra D também é gráfico de função. Então as respostas seriam a letra A, e a letra D. Esses dois gráficos aí, essas duas curvas, elas representam um gráfico de função, ok? Exercício 2. Vamos construir o gráfico da função f, sendo f de x igual a x ao quadrado menos 4. Gente, aqui, f de x igual a x ao quadrado menos 4. O que eu tenho aí? Eu tenho uma lei de formação. O que essa função faz para mim? Ela pega um valor real de x, calcula o quadrado dele, que é x ao quadrado, e deste valor subtrai 4, me dando o valor f de x, que também vai ser real, na forma x ao quadrado menos 4.
O que eu quero fazer aqui é construir o gráfico dessa função. Então, para realizarmos um esboço do gráfico dessa função, a gente pode escolher uma boa quantidade de pares ordenados xf de x e depois ligá-los, né? Esse procedimento de construção de gráficos é bastante arcaico e falho, porém, para funções bem elementares ele funciona. Então, gente, ó, aqui eu peguei alguns valores que pertencem ao domínio da função, peguei x, menos 1, x igual a 0, menos 1, menos 2, 1 e 2. E calculei para cada um deles as suas respectivas imagens. Então, para eu calcular a imagem de 0, eu calculo f de 0. Quem é f de 0? É no lugar de x eu colocar 0. Então, 0 ao quadrado menos 4 dá menos 4. Para x igual a menos 1, menos 1 ao quadrado menos 4, né, que dá 1, menos 4, menos 3. Menos 2 ao quadrado, 4, menos 4 dá 0 e assim por diante. Para eu calcular a imagem de cada um desses valores, basta eu pegar esse valor, colocar na lei de formação e fazer a continha para saber qual vai ser a imagem. Então, para o x igual a 0, eu vou ter o par ordenado 0 e menos 4. Para o x igual a menos 1, eu vou ter o par menos 1 e menos 3. Para x igual a menos 2, eu vou ter o par menos 2 e 0. Para o x igual a 1, eu vou ter o par 1 e menos 3. E para o x igual a 2, eu vou ter o par 2 e 0. Então, esses 5 pontos aí, gente, no plano cartesiano, eles estão sobre a curva que representam o gráfico dessa função. Então, o que eu vou fazer? Eu vou marcar esses pontos no plano cartesiano e eu vou ligar eles e eu vou ter um bom esboço, né, do gráfico dessa função. Então, veja. Na hora que eu marco esses pontos no plano cartesiano, ó, que eu marquei o ponto A, o ponto B, o ponto C, o ponto D e o ponto E. O ponto A é o ponto menos 2 e 0, o ponto B é o ponto menos 1 e menos 3, o ponto C é o ponto 0 e menos 4, o ponto D é o ponto 1 e menos 3 e o ponto E é o ponto 2 e 0. Na hora que eu ligo esses dois pontos, eu tenho uma curva chamada de parábola, certo? Ela representa aí o gráfico de uma função quadrática, que no caso é a função x ao quadrado menos 4. Perceba que essa função, o gráfico dessa função, por exemplo, ele possui uma simetria em relação ao eixo x, em relação ao eixo y, perdão. Né? Você pode refletir o lado de um gráfico em relação ao eixo y e você obtém, né, essa mesma curva, né, no lado contrário. Enfim, o importante aqui é que nós temos o esboço do gráfico de uma função quadrática. Certinho? Exercício 3. João tem em seu cofrinho, cujo formato é um porco, a quantia de R$15. Ele decide fazer um investimento irrisório desse dinheiro da seguinte forma. Todo mês, em regime de juros simples, esse dinheiro vai render 5% do valor investido inicialmente. Ou seja, ele investiu R$15, aí no próximo mês, R$15 mais 5% de 15, e assim por diante. Nessas condições, sendo y o valor rendido para João n meses após o início do investimento, determine, letra A lei de formação dessa função, letra B, o valor que João terá no cofre após 6 meses e letra C, o gráfico dessa função. Então vamos lá, gente, ó. Letra A cada mês, uma quantia fixa será adicionada à quantia atual. Isso aí, gente, é justamente a ideia do regime de juros simples. O valor desse incremento, né, constante é dado por 5% de 15, que pode ser facilmente obtido através da seguinte operação. 15, né, eu quero saber quanto que é 5% de 15. Eu posso multiplicar o 15 por 5 sobre 100, já que 5 sobre 100 representa, né, a fração que representa 5%. Então, 15 multiplicado por 5 sobre 100 é a mesma coisa, né? Que eu posso dividir aqui o 15 para 100 dá 0,15 e depois multiplico por 5, que dá 0,75. Isso quer dizer o seguinte, que 5%, né, de 15 é 0,75. Né? Portanto, isso quer dizer que a cada mês ele adiciona aí 75 centavos no cofre. Então, gente, a lei de formação, né, a gente vai concluir o seguinte, que ele adiciona 75 centavos em sua poupança, né, a cada mês, e esse valor é constante, ou seja, ele sempre vai colocar a cada mês 75 centavos. Isso decorre justamente, né, do princípio aí de regime de juros simples. Então, o valor Y que ele vai ter N meses após o início do investimento
é a lei de formação 15 mais 0,75n, certinho, gente? Então, essa lei de formação ela me permite obter em qualquer tempo quanto que ele vai ter no cofre, né? Em função aí justamente do valor de n, certinho? A letra B fala o seguinte, ao final, ele pede a quantia que ele vai ter, né, após 6 meses. Gente, basta eu calcular a imagem do 6 na função que eu encontrei anteriormente, ou seja, substituir n por 6. Então, nesse caso aqui, ó, o valor que ele vai ter na poupança, né, lá no porquinho dele, vai ser 15 mais 0,75 multiplicado por 6. Ou seja, 15 mais, aqui você faz primeiro a multiplicação, né, dá 4,5, e depois você soma 15 com 4,5, que dá 19,5. Isso quer dizer que ao final de 6 meses ele vai ter R$ 19,50, certinho? Letra C. A gente quer construir o gráfico agora, né? A gente já conhece 2 pontos do plano cartesiano que pertencem ao gráfico dessa função, que são os pontos 0 e 15. Por que 0 e 15? Porque no momento inicial, que é o instante 0, ele tinha R$ 15 no cofre. E a gente conhece também o ponto 6 e 19,5, porque para 6 meses, né, esse n que eu encontrei lá na fórmula, gente, é dado em meses, tá? O ponto 6 e 19,5 também pertence ao gráfico dessa função. Essa função, gente, ela é a chamada função afim que nós já vimos, certo? Nas aulas passadas do ano letivo. E o gráfico dela é uma reta. E para determinar o gráfico de uma função afim, basta eu ter 2 pontos e ligá-los, certinho? Então, ó, eu coloco no plano cartesiano esses 2 pontos, o ponto 0 e 15 e o ponto 6 e 19,5, e eu vou ligar eles e eu vou ter aí o gráfico dessa função. Nesse caso aí, gente, o gráfico vai ser uma semi-reta, por quê? Porque os valores de x que fazem sentido para essa função, que são os meses, né, devem ser valores positivos. Então, a parte negativa do gráfico eu retiro porque não faz o menor sentido, né, eu representar. Então, nesse caso aí, o gráfico dessa função é uma semi-reta partindo do ponto, né, 0 e 15 e com a direção, né, do segmento AB, certinho? Então, aí nós teríamos o gráfico da função que representa, né, o valor de y em termos de n, ok? Então, aqui no caso, o eixo x seria o eixo do n, e o eixo y, né, seria o eixo associado ao valor que ele vai ter no porquinho n meses após o investimento. Ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha compreendido aqui os conceitos que a gente retomou para você. Depois compareça na plataforma Eduque, assista novamente essa aula para você fixar melhor o conteúdo. Bons estudos e até a próxima!